A acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 8, de julho é porque hoje não tem jogo da Copa, aí eu tô querendo logo pular pro dia 9. Dia 8 de julho de 2026. Bom dia para você ligado na Folha FM, começa a partir de agora mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast e logo mais também tem reprise na Plena TV. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais notícias de hoje em Campos e região. Olha, a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo bom para Campos. Começa nublado, parcialmente nublado, mas durante o dia o sol aparece e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 17, máxima de 24. Tem uma previsão de uma chegada de uma onda de frio, né? Não é nem frente fria, mas agora mudou, é onda de frio aqui para nossa região sudeste do país, chegou no sul, né, e deve derrubar as temperaturas aqui ainda mais. Amanhã tem mínima de 15, sexta-feira mínima de 14 e também a máxima dá uma discrepância gigante, 29 graus. Mas para hoje a máxima não passa de 24, agora faz 19 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã, Everton Luna, vamos conversar com João Gomes de Siqueira, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba do Sul, que conversa com a gente sobre os impactos de uma nova captação de água da bacia do Rio Paraíba do Sul por São Paulo. Tem nova retirada de água para abastecer a região de São Paulo e a gente quer entender o que isso provoca de impacto aqui para a nossa região. Vamos falar também com o seu João Siqueira hoje sobre os investimentos de 75 milhões de reais nas comportas da Baixada Campista. Esse dinheiro já está, né, sendo administrado pela empresa que ganhou aí a licitação e é um dinheiro que veio da Eletrobras. Vamos detalhar isso tudo aí e, claro, saber quais são os projetos, as opções aí, né, que estão sendo estudadas para viabilizar essas comportas. E assim, há uma preocupação da gente que é leigo, mas que acompanha muito esses quase 1.500 quilômetros de canais artificiais que nós temos, que é o funcionamento com
manutenção junta. O que é isso? A gente imagina que o funcionamento seja o mais prático e talvez digital possível, e a manutenção não só barata, como prática também, fácil de ser resolvida, para poder a gente não ter aquela dificuldade toda ao longo do todo o tempo, quando está seco, quando chove, né? Então, a operacionalidade desse sistema todo, a gente vai conversar muito com o Sr. João sobre isso, e a expectativa do projeto aí de contenção do mar em Atafona. Sr. João, bom dia, bem-vindo. Já vamos trazer o bom dia do senhor. Deixa eu só passar aqui pelo jornal Folha da Manhã. Hoje tem o impresso já nas bancas, inclusive ali na banca do Xavier, na 28 de março, perto da antiga TV Norte, TV Record ali, né? Tá lá ouvindo a gente. Hoje ele me chamou de Cláudio Castro. Eu falei, rapaz, mas ele confunde, não é por maldade não. Ele só sabe que é Cláudio, o resto ele... Seu Xavier, bom dia pro senhor, bom dia para as bancas de jornais aí acompanhando a gente pelo rádio, a você também acompanhando a gente pelo rádio. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. A vacina Plínio Bacelar com a vacina contra a gripe, hein? Aproveite. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e região, e Radmédia Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã de hoje é destaque, final de semana complicado no trânsito aqui na região, né? É destaque aqui na capa da Folha: pai e filha, entre 5 mortos em 4 acidentes em Campos. A colisão mais grave, foram vários acidentes, né? Aconteceu na BR-356, Campos Itaperuna, onde 3 pessoas morreram, não resistiram aí aos ferimentos. Foram 4 acidentes no total. Na capa da Folha, o estado do Rio segue a sua sina. Canela, preso em nova fase da unha e carne. O ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela, era alvo de busca e apreensão, mas foi preso após a Polícia Federal achar um fuzil em seu carro, um carro que estava estacionado em frente à sua casa. É destaque aqui e matéria completa na página 3 do jornal. Sindipetro MF faz ato em Macaé por mais direitos. Dia Mundial de Luta. Mobilização do Sindipetro registrada na capa da Folha. Sindicalizados reforçaram pauta de reivindicações nesta terça-feira, né, no Parque de Tubos, em Macaé. Atletas do Paraesporte fazem estreia na França. Workshop sobre farol barra reúne empresas. Pneumo 20, liberada para crianças de até 4 anos. A prevenção aí contra a pneumonia. Dom Roberto celebra 15 anos à frente da diocese. Moradores protestam após morte de jovem. É destaque ainda na Folha. A Argentina de Messi avança e Brasil cai nas oitavas. A Argentina ontem perdendo de 2-0 para o Egito, com um jogão de bola, acabou empatando e virando, mas muita polêmica na arbitragem, que ainda anulou um gol. Messi chegou a perder um gol de pênalti e um gol anulado do Egito, que foi motivo de muita polêmica. Ontem, morre aos 95 anos Benedito Rui Barbosa, a cultura de luto, né, com um dos maiores autores aí de novelas do Brasil. Humberto Gessinger é a atração desta sexta-feira no Rancho Gabriela. Destaques do jornal Folha da Manhã, bem cedo aí já nas bancas e nas casas dos assinantes. Seu João Siqueira, professor da UENF e diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba do Sul, e pai de Edmundo Siqueira.
Então, também, né? Nem tudo é alegria nessa vida, né, senhor? Que nada. Se a gente que é amigo já sente uma alegria grande de ser amigo do Edmundo, imagina ser pai, que é uma figura ilustre. Bom dia, seu João. Prazer recebê-lo aqui na Folha FM, no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, Everton. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Fico agradecido da atenção que vocês têm, né, com o nosso trabalho, porque ao longo das explicações que eu possa conseguir responder a vocês dois, vão entender a importância do trabalho que a Universidade Estadual do Norte Fluminense tem prestando à nossa região através do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Eu, particularmente, Cláudio, tenho uma admiração extremada por você. Ainda falta uma coisa para eu completar o meu hall de admiração, que diz que você cozinha muito bem, eu nunca vi isso. Eu precisava, né, completar essa jornada. Mas é um desafio vocês fazerem um programa matinal às 7 da manhã com o sucesso que tem. Eu, quando não assisto no carro ou no rádio, eu assisto depois na mídia aí, né? Agora, esses dias, as meninas boas aí, de negócio de... Eu assisti umas 3 apresentações de umas moças aí que vocês... Coisas muito boas, muito legal, muito bacana. E nós temos vários patrimônios campistas que vocês têm explorado e ainda outros que não apresentaram ainda, né? E citar aqui, eu vou citar um monte. E para terminar, Cláudio, a apresentação, eu não vou me apresentar mais, porque ao longo do processo a gente vai entender o que eu vim fazer aqui. Mas representar a equipe do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, nosso trabalho, e também a universidade. E aí eu termino dizendo que né, as mulheres estão cada vez dominando mais o mundo, não é, rapaz? A gente vê que as mulheres têm que tirar o chapéu para elas, porque elas estão assumindo posições de destaque na administração, em todos os setores, e com sucesso. Acho que não fazia antes por medo, né? Os homens tinham medo de deixar as mulheres tomar conta, e de fato boa observação do senhor. Senhor João, tem fogão a lenha lá na fazenda? Eu gosto muito de cozinhar no fogão a lenha. A gente dá um jeito lá. Então pronto, tá fechado. Vamos chamar Everton. Everton não brinca no garfo, o bichinho é bom de garfo. Você já viu, o cara não é brincadeira não. Ó, deixa eu trazer o bom dia do Everton aqui, a gente começar essa pauta. E a gente aqui, que na verdade, o senhor não tem que agradecer nada. A gente que agradece a vocês todos, ao senhor e ao UENF, essa academia que forma esses pensadores e que agem de forma direta na nossa vida, na qualidade de vida da nossa gente. Eu fico imaginando se a gente não tivesse essa UENF hoje, como é que seria Campos sem essa UENF? Então, tenho muito orgulho de ter essa UENF como um patrimônio nosso, de todos nós. Meu caro Everton, bom dia, bem-vindo, bom sempre contar com você aqui nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia seu João, bom dia Beto, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Seu João, no último dia 22, o Instituto Estadual do Ambiente autorizou o Estado de São Paulo captar mais água do Rio Paraíba do Sul. A autorização é em caráter excepcional, não é permanente, não é longevo, vai ser por conta de uma crise hídrica no sistema Cantareira. Eu estou dando essa explicação, às vezes, para o ouvinte que não está por dentro dessa história. E o sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Atualmente está com 39% da capacidade e a medida prevê a recuperação e que ela atinja os 60% do volume útil. Mas para a gente aqui, qual o impacto que essa nova captação, essa nova porcentagem de água desviada para São Paulo
pode impactar aqui na nossa Baixada Campista, São Francisco, São João da Barra e, consequentemente, em todo o percurso do estado do Rio de Janeiro. Bom, Everton, você falou bem, mas eu tenho que começar citando algumas coisas. Rapaz, hoje saem tanta reportagem e principalmente, olha só, eu vou querer fazer referência a uma coisa, Cláudio e Everton. Uma coisa é você escrever um e-mail frio e mandar aquilo para as pessoas. Hoje se usa muito isso, né? Um e-mail e tal, mas nunca o texto dá a noção exata do que está acontecendo naquele momento. Eu sei que vocês trabalham com texto, com jornal, o jornal mas o jornal traz fotos, tá? A gente tem, e a Folha da Manhã, pela longevidade dela aqui em Campos, certamente é um dos mais respeitados da região. Mas existem reportagens e reportagens, porque hoje qualquer um faz uma reportagem, põe um texto na mídia aí, um textão bonito. O que você falou aí tem um erro gravíssimo, que não é seu, evidentemente. Eu li essa reportagem, igual você está se espelhando, e diz que o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, autorizou a transposição. Isso está completamente errado. Não é assim que aconteceu o problema. Aí por isso é importante, Cláudio, você colocar pessoas aqui que saibam dizer, porque aqui é muita responsabilidade eu estar olhando para vocês e para um público que vocês têm imenso, que representa o conhecimento que vai para toda a nossa cidade, e falar uma bobagem. Eu não posso vir aqui, muito menos em nome da universidade, falar uma coisa assim. Então, nós do comitê temos participado, o comitê é uma equipe, né, de trabalho, né, não sou só eu, que a UENF proporcionou a Campos ter a sede do Comitê de Bacias, que foi criada uma lei federal, existe no país inteiro, são 240 comitês no país inteiro, um deles é o nosso, sediado na nossa universidade. Isso é uma riqueza, é um orgulho para mim também, como você disse, né, participar pela universidade desse processo. E aí, Everton, não é o INEA que autoriza, eu gostaria de deixar bem claro isso de uma vez por todas, porque saiu essa reportagem, muitas pessoas mandaram para mim essa reportagem, eu falei, gente, nós participamos do processo é o seguinte, primeiro, deixa bem claro, quem outorga água retirada do Rio Paraíba do Sul, lá de Paraitinga, a nascente, até a Tafona, chama-se Agência Nacional de Águas. Ela é que autoriza, chama-se outorga, autoriza qualquer... Se um produtorzinho lá, vizinhozinho lá de Cláudio Nogueira ou de Everton da Baixada Campista, quiser captar água da calha do Paraíba do Sul, tem que pedir outorga a ANA lá em Brasília. Tá? Deixar bem claro isso. Quem outorga é a ANA. O que a ANA faz? A ANA, primeira instância, ela ouve o Comitê de Bacias. Isso aconteceu na transposição para São Paulo, lembra daquela vez lá de 2015, aquele processo que nós participamos efetivamente. O comitê entrou com um processo no Ministério Público Federal aqui em Campos contra a transposição para São Paulo naquela época. Por isso, aquele processo de autorização, naquele caso, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que nós entramos com um processo aqui no Ministério Federal, o doutor Eduardo Santos, o Supremo julgou que ele não tinha competência, né, porque ele é federal, mas do Estado, né? Então foi ao Supremo para autorizar, você vê a importância do troço, né? O Supremo, o ministro Fux, juntou os 3 governadores na sala, e aí, São Paulo vai morrer se não tiver água, na crise de 2014-2017. Nós queremos água. Aí juntou os 3 governos, não, São Paulo precisa de água. Como vamos fazer isso? Aí, Everton, vou entrar no caso que você citou aí. Como foi feito esse processo? Da primeira vez, foi feita uma discussão no Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, que é o CEIVAP, do qual eu participo desde 2009, a discussão, e aí nasceu dali, Everton, tudo o que acontece tem que ter uma lei, tá? Tudo que nós estamos falando aqui é baseado em lei. Eu tenho todas essas leis para mostrar a vocês. A lei. Criou-se uma resolução naquela época, 1382, que vale até hoje. Então, para alterar, essa resolução diz assim, vai X para São Paulo, X para o Rio de Janeiro, X para o Baixo Paraíba do Sul.
o Rio Paraíba do Sul alimenta 3 grandes partes. Alimenta a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro só existe porque foi desviada uma água lá em Santa Cecília, do Paraíba do Sul, para Barra de Tijuca, essas cidades aí, Baixada Fluminense, só foram construídas porque teve água desde a década de 40, 60, o ministro Médici autorizou a transposição do Rio de Janeiro. Aí conseguiu construir a cidade que nós vimos hoje. E retirou a água nossa aqui. E as outras cidades todas de Santa Cecília até a Tafona também vivem através dessa água do Paraíba do Sul. E a porção paulista, onde tem os reservatórios. Por ter um reservatório, o Jaguari, isso tudo tem a ver com a transposição de agora, tá? Não estou viajando, não. Tudo tem a ver com a resposta que eu estou dando a você. Tem 3 reservatórios na porção paulista do Paraíba do Sul. Um deles é o Jaguari. O reservatório Jaguari, onde foi feita a transposição naquela época, autorizada pelo Supremo, mas construída dentro do CEIVAP, onde nasceu essa resolução 382 de 2015, que está valendo até hoje, e para autorizar hoje, aumentar, aí fizeram uma tubulação, Cláudio, que tem capacidade de aduzir a água do Jaguari, que é um reservatório do Paraíba do Sul, para o sistema de Atibainha, lá de Piracicaba, e que se liga ao Cantareira, de 5 metros cúbicos por segundo até 8 metros cúbicos por segundo. A capacidade do reservatório. Ele está hoje aduzindo 5 metros cúbicos por segundo. Mas São Paulo, o sistema Cantareira entrou nesse ano um sistema de alerta. Quer dizer, ele tem umas faixas, tudo, né, tem uma resolução também, a 458, se não me engano, a resolução conjunta com a ANA de São Paulo, que também regula esse sistema Cantareira. Então ele tem faixas de alerta que ele trabalha. Esse ano, eles preveem que em outubro, novembro, vai faltar água faltar água não, mas vai ficar em sistema hoje é sistema de alerta. Já saiu no jornal essa semana aí. Ele vai ficar em sistema vamos dizer assim, de diminuição do volume distribuído. Não é rodízio ainda, nada, mas diminuição do volume distribuído. Antes de acontecer isso, eles, né, preventivamente, os técnicos, viram que era necessário se preparar para, nesse período, eles aumentarem essa adução de água para São Paulo. E isso eles tiveram que pedir à Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, por favor, grave isso, essa parte agora. A SP Águas, que é a Agência de Águas de São Paulo, né, a SEDAI de São Paulo é a SP Águas, era a Sabesp, agora é a SP Águas, ela pediu a outorga, a ANA, para mudar essa resolução, aumentar de 5 metros cúbicos a 8, vamos supor assim. Aí, a Agência Nacional de Águas, o que fez? Ela foi, a Agência Nacional de Águas é o órgão gestor que trabalha em conjunto com os comitês de bacias do Brasil, inclusive o CEIVAP, que é o da Bacia do Paraíba do Sul, chamou o CEIVAP, sentou, nós temos um grupo, e eu participo desde maio de 2014 desse grupo, chamou esse grupo, como nós vamos fazer isso? Nós vamos autorizar ou não? Vai faltar água para o Rio de Janeiro? Vai faltar água lá para Baixo Paraíba? Possivelmente. Então, como nós vamos fazer isso? Aí, esse grupo, junto com a Operadora Nacional do Sistema, fizemos várias reuniões, analisando o pedido do CEIVAP, a importância e a justa, né? São Paulo ficar sem água, né? É uma coisa... São Paulo já deveria ter resolvido esse problema há muito tempo. Mas, sabe como é que é a sua? Eu vou deixando para depois. Então, para ele ter água, ele está resolvendo esse problema de forma definitiva. Ele falou muito bem, de forma temporária, não definitiva. Isso é importante as pessoas saberem. Não vai retirar mais água a vida toda, não. Nós autorizamos a retirar temporariamente. Porque enquanto São Paulo constrói outras formas de captação para suprir essas necessidades da cidade, ele vai retirar água do Paraíba do Sul. Então, uma coisa, vamos dar assim, nós estamos, sei lá, na sua casa, né, fez uma compra lá, você tem seu armário abastecido, seu vizinho lá está com o armário dele desabastecido. Você vai emprestar lá uma coisa para ele usar temporariamente e depois vai parar de usar. Não vai apanhar as coisas suas a vida toda. São Paulo vai fazer isso. Vai captar mais água,
essa resolução diz que ele pode captar 5 metros cúbicos por segundo até o volume total por ano de 167 hectômetros. Então, eles estão pedindo para ter um aumento, captar 8 metros cúbicos por segundo para atingir um volume de 283 hectômetros no ano. Entendeu? Vai aumentar a captação temporária esse ano só. Depois isso vai cessar. Isso foi discutido, aprovado pelo Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, o CEIVAP. Foi a Ana que coordena esse grupo. A Ana fez os trâmites legais. A Ana autorizou, a Agência Nacional de Água, autorizou a São Paulo captar mais água. Mas isso tudo precisa mudar a resolução, mudar a lei. Então foi feita uma reunião pomposa, tudo bem, não estou criticando não, gente. Estou falando só que foi feita uma reunião entre o INEA, o SP Águas, o IGAN de Minas Gerais, que são... o IGAN de Minas Gerais é o INEA do Rio de Janeiro. E lá a Agência de Águas lá de São Paulo também, que era o DAE, é o INEA do Rio de Janeiro. Juntou esse pessoal, foram representantes do Rio de Janeiro, esse pessoal se reuniu lá em Brasília e assinaram esse acordo construído por nós, assinaram essa autorização autorizada pela Agência Nacional de Águas, junto aos governos, junto ao governo federal, que a ANA é uma autarquia federal. Então assinaram esse acordo e aí sim, a partir de agora está valendo como lei. Tudo isso precisa ser construído passo a passo para virar lei. Não pode ser assim, Claudio, me dá aí, me empresta seu carro para dar uma volta. Não é assim. Tem que ter esse processo é muito mais difícil e muito mais longo. Por isso começou agora. São Paulo ainda não está retirando essa área e tá coisa. Depois eu vou falar do impacto. Quer que eu fale agora ou você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu só fazer um adendo, seu João. A notícia que eu li porque ela está hospedada no site do governo do estado. Então o erro já foi lá no governo do estado que publicou a matéria desse jeito. É a forma de colocar as palavras, então, não foi o INEA que autorizou. O INEA participou do processo. O INEA, IGAN e DAE lá de São Paulo. O INEA não tem esse poder. O INEA não tem esse poder, o INEA é estadual, meu Deus. O INEA manda nas águas que estão dentro do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. O Rio Paraíba é de domínio federal, vamos dizer assim, de domínio de... Sim, é domínio federal, é domínio público, mas é de domínio federal. Quem dá o toga do Paraíba inteiro, da calha, é a Agência Nacional de Água, não é o INEA. Se você for... a água do Paraíba... Mas vamos lá. Água do Paraíba. Isso, bom exemplo. A água do Paraíba, ela pede outorga na ANA, não pede ao INEA. Agora, se ela captar lá na Lagoa Feia, ela pede ao INEA, entendeu? É diferente. É para trazer, Nogueira, um protagonismo, porque o título da matéria é Governo do Rio autoriza que São Paulo capte água da Bacia do Paraíba. Eles não autorizam nada. Eles concordaram numa reunião. Mas para trazer um protagonismo falso, né? No caso, é falso, acaba se escrevendo dessa forma. Mas, seu João... Deixa bem claro, para as pessoas não acharem que nós estamos atacando o INEA aqui, né? Pode achar que estou falando isso. Não é assim. O INEA, por exemplo, a ANA autorizou, mas a ANA se sentou com o INEA, com o DAE de São Paulo e com o IGAN, com os 3 órgãos estaduais e construiu essa autorização. Quem autoriza é a ANA. Mas é claro que a ANA ouviu o INEA, né, pode tirar, o Rio de Janeiro autoriza da parte do Rio de Janeiro a ANA fazer isso? Sim, ANA, pode fazer, eu concordo. Não é autorização, concordo, dá o de acordo, entendeu? Dá o de acordo. E, seu João, trazendo aqui para o nosso quintal, qual é o impacto para Campos e região dessa nova captação? Eu acabei não respondendo essa parte da sua pergunta, que é a mais importante, mas eu fiquei preocupado, eu sou meio efusivo em falar, as pessoas pensam que eu estou revoltado, não estou revoltado não, eu fico preocupado em veicular uma notícia que o INEA autorizou a captação, não foi o INEA apoiou a autorização, ela concordou com a autorização, para encerrar esse assunto. Mas, falando calmamente agora, e é que a gente da Terra, né,
Cláudio, é passional, né? A gente da terra ele se apaixona. Não pode falar sem paixão, não consigo falar sem paixão, né? Ainda mais uma coisa que eu passei a amar, que é essa questão de água. Eu nasci dentro d'água, mas hoje olho com outros olhos. Enfim, Everton, aí entra o Comitê do Baixo Paraíba do Sul. Tudo é uma cadeia de informação, tá, Everton? São Paulo pediu o INEA, né? É igual na roça a gente fala assim, os galos quando vão brigar, abrasados assim, fica bravo. Não vou deixar, pra que isso? Eu vou atirar, vou matar um e tal. Calma, gente. Vamos conversar pra gente ver, né? Pra todo mundo se acertar. Então, o INEA logo, não posso, porque o Rio de Janeiro é uma metrópole como São Paulo. Então não pode alterar essa transposição para o Rio de Janeiro. Foi isso que eu falei lá em nome do Baixo. Realmente é difícil você mudar. O Rio de Janeiro recebe 120 metros cúbicos por segundo. Esses 120 metros cúbicos é igual ao seu salário. Deve estar todo esquematizadinho ali para gastar. Se a pessoa tirar uma parte do seu salário, você vai achar ruim. Então essa água está toda utilizada. Não pode diminuir mais essa água. Entendeu, Cláudio? Agora, o Baixo recebe 70 metros cúbicos por segundo. Só um pedacinho dessa água do Paraíba vem para nós. Também está toda São João da Barra. Já pensou tirar mais água de São João da Barra? Está lá hoje. A maré, quando sobe, São João da Barra para de abastecer a população. O picolé lá é salgado. Então, vai tirar mais água de São João da Barra? É possível. Tá? Então, foi o que nós colocamos lá no CEIVAP, todos nós. O Baixo foi ouvido, né? O INEA foi ouvido, lá nós sentamos juntos com os representantes do INEA, com os representantes do Baixo, com os representantes do Médio Paraíba do Sul, que é o outro comitê afetado lá em Três Rios, aquela região ali, né, de Volta Redonda, Barra Mansa, e esses comitês se manifestaram. Não há condição, mesmo que nessa época agora de estiagem, não há condição de fornecer água para São Paulo. Nós não temos água sobrando para dar para São Paulo. E aí? Criou um impasse, tá, Everton? São Paulo quer água, nós não temos água. Da onde vai tirar essa água? Por sorte, foi feita uma análise dos reservatórios paulistas, né, que é do Paraíba, água do Paraíba, do Rio Paraíba, né? São armazenados, a cisterna do Paraíba está lá em São Paulo. Santa Branca, Paraibuna, Jaguari e Furnas. Esses 4 reservatórios guardam água da chuva, tá, Everton? Guardam água da chuva e soltam água nesse período agora de estiagem que não tem. Eles usam, por exemplo, ele vai como foi o ano passado, vai a 80%, 90% e vem a 30%, 40% lá em outubro, novembro, porque ele vai gastando a água. Aí tem a chuva, enche de novo. Nesse ano foi feita uma análise lá nesse momento. Os reservatórios estão com quanto? Rapaz, está com 50%, 46%. Será que vai vir chuva para coisa? Se vier chuva, a gente pode dar água a São Paulo. Se não vier, não pode. Então, aí veio chuva, por alegria e felicidade de todos, o bem geral da nação, né? Veio a chuva, aí a chuva foi e levou esse reservatório a 69%, como está hoje. Então, pôde dar água, essa análise toda foi feita durante alguns meses, 2 meses, mais ou menos, foi feita essa análise, e aí nós, conjunto, a água dos reservatórios pode ser retirada. Pode retirar a água do reservatório para atender São Paulo, que é uma quantidade pequena em relação a volume dos reservatórios. E isso foi autorizado. Aí eu ainda não respondi a coisa. Com isso, nós preservamos, é muito importante a sua resposta, eu estou dando agora. Nós, com isso, preservamos as vazões mínimas aqui da nossa região. 120 para o Rio de Janeiro, a capital, e 71 para o Baixo Paraíba do Sul. Ou seja, não vai haver impacto com essa nova retirada de água para São Paulo. Não vai haver impacto. A princípio, não vai causar impacto para nós, porque as vazões que estão na Resolução 382, as vazões que estão todos os anos vindo para nós, vão continuar a vir esse ano. Não vai alterar em nada em nós. São Paulo vai tirar água dos reservatórios, da cisterna do Paraíba do Sul. Espero ter respondido a sua pergunta. Boa.
acho que respondeu, Everton pode falar, mas, seu João, porque assim, essa luta de vocês me parece uma coisa meio insana. Se termina lá naquele despacho do Barroso, né? Vamos usar a água, eu acho que é amigavelmente, algum termo assim que ele usou em um de seus despachos lá sobre essa luta entre o Rio de Janeiro, São Paulo para usar a água. Uma coisa é verdade, a água é vida. Se a gente não usa essa água, ela vai embora para o mar. Tem as funções exatamente que nós vamos falar lá na frente, que é uma delas, por exemplo, segurar o avanço do mar. A força do rio ajuda a conter essa coisa toda que você já contou. Como entrar no entendimento, porque assim, eu vejo, porque enquanto tem a água, tá beleza, é igual saúde, enquanto você tem saúde, tá tudo bem. Depois que você perde, é que você vai ver o estrago que você poderia ter evitado. Qual é o futuro? Se é que dá para a gente prever, se é que dá para a gente comentar, porque o que eu entendo sobre o Rio Paraíba, que eu aprendi com o senhor e com os especialistas, é de que hoje nós temos aqui 30% do volume de água do total do Rio Paraíba do Sul. Se não é o Muriaé, por exemplo, eu acho que estava passando só uma canaleta d'água ali e dava para atravessar a pé em boa parte da extensão aí que corta aqui a área central da cidade do leito do Rio Paraíba. Coitado do rural, ia morrer de vez sem água ali. Qual é, agora brincadeira à parte, qual é a realidade nossa e expectativa do senhor com a experiência que o senhor tem em relação ao futuro? Então, foi muito boa a pergunta. Isso aí entra o papel do comitê. Sem fazer nenhuma alusão à política, ou administração pública, melhor dizendo, o papel do prefeito, do governador, Cláudio, é fornecer água tratada à população. Eles estão preocupados com isso. Mas eles não sabem também, não é a obrigação deles saber, da onde vem a água, qual o volume de água, onde é formada essa água. Essa água, Cláudio, tudo que você falou aí, é um conjunto de nascentes que existe. A água começa nas duas nascentes lá do Paraitinga e Paraibuna, lá em Areias, lá em Cunha, São Paulo, vem, faz uma curva em Guararema, sai Muriaé, Pomba, Preto, Paraibuna, Paquequé, Piabanha, Rio dos Rios, todo esse conjunto de afluentes constroem essa água que chega aqui a Campos. Só que tem duas coisas, cara. No caso de São Paulo agora, a população cresceu tanto que está usando muita água. Só sobra 30% para nós. Isso foi feito lá na década de 50, quando o Rio de Janeiro começou a crescer. São Paulo começou a crescer, mas não pagava a água do Paraíba. Pegou agora recentemente, 2015. Então, a população cresceu, a demanda por água aumentou. Então, a água que passa no Rio diminuiu porque as cidades estão pegando água cada vez mais. O pessoal fala que a irrigação, que a agronegócio, que usa água. Não, quem usa água hoje, quem polui água hoje são as grandes cidades, principalmente Paraíba do Sul. Enfim, essas nascentes é de lá que vem a água. Nós só temos realmente, como você falou, 30% da água do Paraíba do Sul. Mas tem uma coisa que a pessoa precisa atender. Outro fator que está impactando muito o futuro e vai impactar muito o futuro, Cláudio, são as mudanças climáticas. Não é? Por exemplo, realidade. Isso tem um estudo feito pelo CEIVAP, que eu estou falando, baseado em estudos. Posso provar e dar números. Existe, esse estudo diz que cada vez vai chover mais forte e menos tempo. Quer dizer, vai cair, em vez de cair 100 milímetros, vai cair 300 milímetros numa semana. Que antigamente chovia o mês todo. Hoje não chove mais o mês todo, chove uma semana. Muito. E isso causa desastre. Vai também chover menos durante mais tempo. Antigamente a seca nossa era 3 meses, agora é 6 meses de seca, estiagem. Então, esses fenômenos globais, naturais, mudaram. Nós temos que nos adaptar a isso. O que nós estamos fazendo? É um outro projeto, eu vou falar das comportas, né, que vocês falaram aí, mas nós temos um outro projeto em curso, que é fazer em Minas Gerais o mesmo que São Paulo tem, Cláudio.
reservatório, cisterna. Não chove muito no verão, aqui em Campos não chega a 5 mil metros cúbicos por segundo, aquele volume enchente, nós vamos guardar isso em algum lugar para que diminua a cheia no verão e diminua também as cotas baixas aqui nossa, aumente a vazão nossa no inverno. Isso é que São Paulo faz. Você chega em Resende, o rio não abaixa nem sobe, só em um nível só. Aqui o rio sobe, abaixa, porque nós não temos reservação de água. Tá? Então, no futuro, a água vai ser mais disputada, vai ser mais utilizada, vai diminuir a água do rio, mas existe, já proposto pelo CEIVAR, por nós, do Baixo, soluções para que a gente passe por esses fenômenos climáticos de uma forma menos agressiva para as populações. Everton. Aí, seu João, esses projetos dos reservatórios, que pé está? Já está caminhando, não está caminhando? É só uma ideia ou já está sendo executado de forma assim, o planejamento, orçamento? Como que está? Me permite colocar aqui, seu João, uma ideia que o senhor traz para a gente aqui, só reviver isso, meu caro Everton. Uma das últimas entrevistas do seu João, uma dessas boas que ele sempre concede para a gente, ele falava ali, e aí tem um exemplo muito bacana que é uma cidade vizinha que a gente conhece bem, Cardoso Moreira, que quando chove, ele falou aí, o rio chove e enche, não chove seca, e quando tem os reservatórios você consegue manter o nível como se fosse uma piscina, o tempo todo o nível controlado. É interessante demais, porque se você conhece, por exemplo, Cardoso, pode ser em Campos também, mas se você conhece ali Cardoso, quando chove, quando enche muito Muriaé, fica a Praça Ibrahim Suede ali, praticamente onde tem a igreja, mais adiante um pouco, como o único lugar que está fora da água. Ou seja, a cidade toda embaixo d'água. Porque o rio, a gente constrói as cidades, a gente começa a nossa vida às margens do rio, depois é que vem tudo. Então, ali naquele caso de Italva, de Cardoso Moreira, que eu estou citando, faz um lago, né, senhor João? Faz um reservatório antes da cidade, desvia ali o rio para aquele reservatório, ou parte do rio para aquele reservatório, e do reservatório controla. Tá secando a água, abre aí a torneira. Literalmente assim. É isso, senhor João? Exatamente isso, Cláudio. Isso é uma das ações. Chama-se pulmão. Você fazer um desvio antes da cidade para que a cabeça d'água, né, aquele pico de vazão que chega na cidade, não tem espaço mais para a água passar, né? Cardoso Moreira é um exemplo disso. Você vê as casas dentro do rio, né? E todas as cidades são assim. Então não tem mais isso. Ilha do Cunha? Era assim, né? Ilha do Cunha? Tudo assim. Então a cidade avança. Então, não diminuir o espaço passar dentro da cidade, vem aquele volume alto o que é a bacia do Pombo e Muriaé são bacias muito íngremes, o Minas é alto. Quando chove, a água, a gravidade traz a água com força. Não tem onde passar, ela explode para os lados. Isso está cada vez piorando essa situação. Mas não vamos falar disso agora, porque senão vou falar mais uma hora aqui, como vocês sabem, né, eu falo demais. Então, mas explicando o que o Everton me perguntou. Uma das ações é um pulmão, você fazer um desvio de água e inundar uma área antes da cidade para conter aquele volume inicial e deixar a água passar com mais suavidade, com menos danos. E dizer que você perguntou como é que esses reservatórios estão no planejamento, é uma realidade. Eu sou uma pessoa otimista. É um dos meus pecados. Então, falo realmente coisa. E eu vou falar duas coisas que eu já falei aqui, que eu tenho quase certeza. Para mim, eu tenho certeza, mas eu acho que vai acontecer. Primeiro, vai haver uma grande inundação em Campos, vai romper dique, vai acontecer alguma coisa desse tipo, como aconteceu recentemente aqui, que nós não estamos fazendo nada para evitar isso. Vai acontecer em Campos, isso não sei quando, mas vai acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Escreve isso. Depois,
essa questão de planejamento, Everton. É muito boa a sua pergunta. Essa ação das comportas, eu nunca poderia imaginar que nós íamos ser agraciados por um processo desse. Sabe como isso começou, Everton? Com uma ideia, com um sonho. Não estou divagando aqui, não. Essa ideia se transformou em montar um grupo, Everton, um grupo de vazões, ia ter vazões lá no Ceivap. Esse grupo estudou isso aí que Cláudio falou. O que nós vamos fazer? Sabe quantas cidades acontece Cardoso Moreira? Lá de Ubá, não foi Ubá, Juiz de Fora, Ubá não teve? Lá em Ubá, até Campos, acontece isso, e dezenas de cidades mineiras. E é isso que nós precisamos conter. Aí nós estudamos isso, Everton, e fizemos um planejamento. Esse planejamento, o Ceivap destinou recursos para contratar uma empresa para estudar a solução para inundações e secas na bacia do Pomba-Muriaé e aqui no Baixo Paraíba do Sul. Esse planejamento está feito, foi contratada uma empresa para estudar qual a melhor opção a ser feito para evitar isso. Onde vai fazer a cisterna, qual o tamanho dela, se é possível ser feito isso, se vão fazer milhares de pulmões, cada cidade tem um pulmão antes, e nós estamos estudando qual a melhor opção para se fazer reservação de água no Pomba-Muriaé com reflexo positivo por baixo. A palavra técnica disso chama-se regularização de vazão. Porque não é só reservação. Reservação é só guardar água no reservatório. Regularização é você evitar vazões muito altos que causam enchentes e também evitar vazões muito baixas que causam seca, como agora. Né? Então, nós vamos ter, como o Cláudio disse, um nível satisfatório o ano todo, como nós fazemos com a Lagoa Fê. A Lagoa Fê, antigamente, era enche vaso, agora não, ela está regularizada pela ação, principalmente do Baixo Paraíba do Sul. Muito bem, seu João, são 7h51, Everton, e também para você que está acompanhando a gente aí, ou né, no seu smartphone, no seu computador, ou na televisão também, você coloca o YouTube aí na sua Smart TV e assiste a gente aí também, ou pelo rádio, claro. Nós vamos fazer uma pausa rápida para a gente voltar, vamos continuar conversando aqui com o professor da UENF, João Siqueira, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba do Sul. Vamos falar sobre esses investimentos aí que o senhor começou a falar agora aqui nos nossos canais. Assim, a minha preocupação, a gente que acompanha há muito tempo, Everton deve ter tomado muito banho lá de Rio na Baixada, que ele é de lá, né? Sério? Não é, Everton? Ou não? Lá no Canal das Flechas, o pessoal usa ali para pescar. Eu sou de Goitacás, o Canal das Flechas é longe, pô. É por isso que você... Ele toma banho no canal do Nogueira, no canal do Nogueira ali. Lá ele. Deixa esse negócio de lado, João. Vamos lá. E aí, o que eu quero trazer aqui pra gente discutir? Porque hoje tem as comportas, mas não funciona. Aí o cara rouba a bomba. Aí tem que ir lá arrumar um caminhão Munk para poder levantar a tampa da comporta para abrir ou para fechar. Acho que para fechar é mais difícil ainda. Enfim, de que forma vai ser investido esse dinheiro? No sentido de termos ali uma manutenção prática, fácil, rápida e esse tipo de problema não acontecer mais. Vamos lá, tem 75 milhões, acho que aí é com a experiência de vocês, né, com o conhecimento técnico, com muito debate, alguns exemplos, porque o mundo usa, né, grandes transformações aí da engenharia para conter, para desviar, para fazer o uso melhor possível da água. E nós temos aqui 1.470, 1.500 quilômetros de canais, então meio caminho andado. Vamos lá, são 7h53, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radimed Diagnósticos por Imagem.